Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Caros amigos, estamos aqui mais uma vez no nosso canal Via Romana, dando continuidade à série Entendendo o Islão. Este é o segundo vídeo da série. Hoje nós falaremos sobre a relação entre Maomé e os judeus. E nós dividimos a exposição, faremos neste vídeo, em 3 partes. A primeira delas, trataremos a respeito da ascensão de Maomé aos céus. Na segunda, trataremos da descendência abraâmica de Maomé. E na terceira, falaremos sobre a relação de Maomé com os judeus de maneira mais específica. Pois bem, nós vamos fazer aqui uma recapitulação breve do que nós dissemos no primeiro vídeo. Nós falamos no primeiro vídeo que Maomé ele era membro de uma tribo chamada Quraysh, ou tribo dos Coraxitas, que era a tribo responsável pelo culto religioso na cidade de Meca, onde ficava um templo chamado Kaaba, que era um templo ecumênico, reunia deuses de várias regiões da Arábia, e inclusive abrigava ali dentro imagens, figuras, representações de personagens de outras religiões, como por exemplo da religião judaica, como Abraão, e da religião cristã, como Jesus e Maria e etc. Ok? Então a Kaaba era um templo que reunia diversas religiões ali dentro, e os coraxitas cuidavam daquele templo. Para Meca havia uma peregrinação anual feita por devotos árabes, ok? E Maomé, no ano de 610, na gruta de Hira, começa a receber as revelações que darão origem ao Alcorão. Segundo a tradição islâmica, o anjo Gabriel teria revelado progressivamente a Maomé os versos do Alcorão durante as meditações, as contemplações que Maomé fazia nessa gruta de Hira. E Maomé teria levado estas frases iniciais do Alcorão à sua mulher Khadija. Khadija foi a primeira mulher de Maomé e ela era judia. Khadija então submete aquelas palavras que Maomé teria recebido a um tio seu, que era, se não nos enganamos, um judeu, um praticante do judaísmo. Khadija era judia, como dissemos. E segundo esse tio de Khadija, não havia nada de incompatível entre aquilo que Maomé tinha recebido e o que estava escrito no Antigo Testamento. Então isso foi suficiente para que Maomé começasse a formar em torno de si um núcleo, um círculo de discípulos, de seguidores. Esse círculo inicialmente se desenvolveu na cidade de Meca. Era um círculo pequeno. Se limitava a amigos de Maomé e a parentes de Khadija. Ou seja, era um círculo basicamente formado por judeus. Então os primeiros discípulos de Maomé foram judeus. Nós depois vamos esclarecer isso melhor. Vamos explicar por que foram judeus e qual a relação disso com a formação do Islã. Bom, Maomé começou a enfrentar muitas dificuldades por parte dos seus parentes, dos Coraxitas em Meca, porque ele pregava a ideia de um Deus único, e portanto rejeitava, repelia aquele culto politeísta que existia na Kaaba. Isso começou a atrapalhar bastante o poderio dos Coraxitas em Meca e começou a ferir os interesses da família, de maneira que Maomé começou a ser mal visto pelos familiares. Como o seu público inicial era formado basicamente por judeus e alguns árabes, que conheciam as escrituras judaicas do Antigo Testamento, Maomé vai fazer de tudo para passar a ideia de que ele era realmente um profeta. E qual era o critério, e qual é o critério, melhor dizendo, de profeta para um judeu? Para um judeu, para você ser um profeta legítimo, você precisa ser descendente de Abraão. Você precisa ter relação de descendência carnal com Abraão. O judeu não aceitaria jamais um profeta que não fosse de origem hebraica. E é exatamente a partir daí que toda a mitologia islâmica vai ser montada. E a gente tem que entender bem isso para nós podermos compreender de maneira mais clara e precisa o que é o Islã. O Islã tem algumas tradições interessantes de serem analisadas. Por exemplo, para o islamismo, a Kaaba, que era aquele templo que existia em Meca,
e que servia de culto, né, de lugar de culto para diversas divindades árabes e tal, originalmente teria sido erguida por Abraão e Ismael. Então existe uma tradição islâmica que diz, olha, a Caaba, né, ela foi erguida por Abraão. Então a Caaba seria o primeiro templo, né? A Caaba seria então mais importante que o templo de Jerusalém fundado por Salomão. Segundo a tradição islâmica, antes de Salomão fundar o templo de Jerusalém, Abraão já havia fundado um templo para a adoração do Deus único na Arábia, né? No caso em Meca. Então Meca seria, digamos assim, o centro espiritual do mundo, correto? Hoje em dia, na Caaba, existe uma pedra chamada Pedra Negra, segundo a tradição islâmica, né? Teria sido colocada ali também por Abraão, e seria uma pedra que viria da época de Adão, ok? Viria do paraíso, que ela teria ficado escura por causa dos pecados da humanidade, né? Então tudo isso ajuda a entender, né, a relação íntima entre Islã e judaísmo. Quer dizer, o Islã, quando nasce, ele nasce como, inicialmente, uma seita judaica, né? Um movimento dentro do judaísmo. E Maomé vai tentar passar a todo instante a ideia de que ele era um profeta, conforme a tradição dos judeus pedia, e que ele era um continuador de Abraão, ok? A ideia, por exemplo, de que Maomé teria ascendido aos céus tem a ver diretamente com isso. Existe uma tradição islâmica, né, que é comemorada todos os anos no mês de Rajab, no dia 26 do mês de Rajab, né, a chamada Miraj, que, segundo a tradição islâmica, é a ascensão do profeta Muhammad, tá, da mesquita de Meca a Jerusalém, ok? Então, segundo essa tradição, Maomé estava ali por volta do ano 620, enfrentando muitas perseguições em Meca por parte de seus familiares e dos seus compatriotas, e em um determinado momento, né, ele adormeceu, ok? E nesse adormecimento de Maomé, ele teria sido levado, né, pelo arcanjo Gabriel e colocado numa garupa de um cavalo celestial para ser trasladado a Jerusalém. Então, Maomé estava fazendo orações na Caaba, teria adormecido, teria sido acordado pelo arcanjo Gabriel, teria sido colocado no dorso de um cavalo celestial e levado para Jerusalém, tá? Essa viagem, né, de Maomé de Meca para Jerusalém, no dorso de um cavalo celeste, é chamada pelos islâmicos de Al-Isra, ou viagem noturna, tá? E ele teria parado no Monte do Templo, ou seja, no monte onde ficava o Templo de Jerusalém. Okay? Na época de Maomé, o Templo de Jerusalém já tinha sido destruído, né, há muito tempo pelos romanos, isso no ano 70, né, depois de Cristo. Maomé parou então no Monte do Templo, né? E ali, depois de orar por algum tempo, Maomé teria subido por uma escada. E depois de subir essa escada, ele teria sido elevado, segundo a tradição islâmica, aos céus. E teria visto os 7 céus, as 7 esferas celestes. Quais sejam? A primeira presidida por Adão, a segunda por João Batista e Jesus, a terceira por José, a quarta por Enoque, a quinta por Arão, desculpem, o sexto céu, a sexta esfera por Moisés, e a sétima esfera presidida por Abraão, que antecede o trono de Alá, né? E ali Maomé teria recebido a revelação das 5 orações diárias, ok? O Islã tem 5 obrigações. Uma das 5 obrigações são as 5 orações diárias. Então Alá teria revelado a Maomé de maneira direta, né, a realidade das 5 orações, e imposto isso como obrigação a todo muçulmano, tá? A todo indivíduo que quisesse ser submisso a Alá. Qual o grande objetivo
do Islã ao contar esta tradição, ao reforçar esta tradição, né, e ao afirmar este acontecimento, né? Essa versão, né, da ida, da viagem de Maomé a Jerusalém, ela foi construída para convencer os judeus da origem divina das revelações dadas a Maomé. Por quê? Para o judeu, a revelação ela só pode ser dada, só pode ser feita na Palestina, na Terra Santa, tá? Na Terra prometida, ou seja, naquela terra que foi, né, designada por Deus ao seu povo, ao povo hebreu. Então, seria algo absolutamente sem sentido que alguém que se apresentava como profeta de Deus, né, não receber a revelação da parte de Deus na terra prometida. Então, por isso que o islamismo construiu essa versão da viagem de Maomé a Jerusalém, de uma viagem mística, né, de Maomé a Jerusalém, para legitimar a tese de que Maomé era realmente um profeta. Ok? Historicamente falando, a respeito dessa viagem de Maomé a Jerusalém, não existe nenhum registro histórico confiável, né? A única coisa que existe são tradições que os islâmicos narram, que os islâmicos contam, mas nenhum dado histórico, nenhum dado material que confirme efetivamente esta viagem. Ok? Uma coisa também muito interessante que distingue o Islã do cristianismo é que essas visões que Maomé teve, né, lá no Monte do Templo, elas remetem às tendências místicas do Islã, né? Maomé era um Hanif. Os Hanifes eram místicos que viviam meio que retirados das grandes cidades, uma vida contemplativa. E Maomé ele copia um pouco esse estilo de vida dos Hanifes, né? E é justamente no momento de contemplação, na Gruta de Hira, que Maomé tem a revelação do Alcorão, né? Só que nesse caso, né, a revelação se dá por um anjo, né? No caso da viagem de Maomé a Jerusalém, essa viagem mística, né, sobrenatural, ele recebeu a revelação das 5 orações de forma direta da parte de Alá. Ok? Isso mostra o quê? Por exemplo, o cristianismo é uma religião muito fundada em fatos históricos, em narrativas históricas. Os evangelhos, eles são livros históricos, eles contam uma história, eles situam os fatos vivenciados por Jesus geograficamente, temporalmente, né, culturalmente também, né? Isso não acontece no Alcorão. O Alcorão não é um relato histórico. O Alcorão é uma suma de frases, de ditos, né, que teriam sido recitados por Alá a Maomé, ou seja, são frutos de uma experiência mística, né? Ou seja, o Islã é uma religião mística que se embasa numa experiência interior de Maomé. Quer dizer, não é uma religião que tem no fato histórico o seu fundamento, né? Por exemplo, o cristianismo ele se embasa numa pessoa concreta, que é Jesus Cristo, né? Jesus, sua história, seus milagres, né? Maomé não realizou milagres, né? O próprio Alcorão diz isso. A ressurreição de Cristo, por exemplo, é um fato histórico e que deixou rastros. O Santo Sudário é um exemplo, né? Hoje em dia estudado aí por especialistas da NASA. A ascensão de Maomé é uma experiência mística da qual não restam provas, a não ser a própria pura alegação de Maomé, mas isso não é uma prova, não é? Então, nós vemos por aí, né, que o Islã ele vai tentar a todo momento justificar-se perante os judeus, o que mostra que o Islã inicialmente era uma seita judaica, ok? Passando aqui para a segunda parte da nossa exposição, nós falaremos agora também sobre a pretensão dos islâmicos de que Maomé seja um descendente de Abraão, conforme afirmam as suas tradições. Bom, então a tradição islâmica diz que Maomé é descendente físico de Abraão, né? Ele teria uma genealogia que remontaria a Abraão. Inclusive existe uma genealogia dentro da tradição islâmica que faz remontar tudo, né? Toda a família de Maomé a Ismael, e como sabemos, Ismael, filho de Abraão com a escrava Agar, né? Um critério importante, como eu falei, né, para os judeus, é que este homem, né, um profeta, né,
no caso Maomé, teria que ser, se ele se apresentava como profeta, ele teria que ser descendente físico de Abraão. E os muçulmanos vão forçar o argumento de que Maomé era realmente descendente de Abraão através de Ismael. Ok? Bom, onde é que eles se baseiam para dizer isso? Eles se baseiam numa passagem da Bíblia, né? Gênesis 21, 13, 21. Ok? Essa passagem mostra Abraão expulsando Agar e Ismael, né? E lá nessa passagem diz assim que a mãe de Ismael, Agar, e o menino passaram a habitar no deserto, e ele habitou no deserto de Parã, e sua mãe tomou-lhe mulher da terra do Egito. É isso que o Gênesis diz em 21, 13, 21. Eu fiz aqui um pequeno resumo, né? Essa passagem também fala que eles teriam habitado no deserto de Berseba. Tá? Bom, onde é que fica esse deserto? Os muçulmanos vão localizar esse deserto na Arábia. Vamos dizer, bom, sul, né, de Canaã, né, deserto de Parã, se refere, né, à Arábia. De fato, se você pega o mapa, a Arábia está ao sul de Canaã, ao sul da Palestina, mas bem ao sul, né? Imediatamente ao sul de Canaã nós temos essa região de Berseba, ok? Bom, segundo o especialista John Mackenzie, no seu livro Dictionary of the Bible, né, Parã, ou Parã, né, em hebraico, é o nome de uma região desértica, de fato, né? Parã, a qual a Bíblia se refere a uma região desértica. Será que essa região é a Arábia? Né? O nome do lugar também é El-Parã, né? Em algumas passagens da Bíblia é chamado de El-Parã, como por exemplo em Gênesis 14, 6. Essa região sem dúvida se associa ao deserto. Mas que deserto? Né? Alguns dizem que este lugar seja idêntico a Elat, né? Outros, né, dizem que o deserto de Parã, evidentemente, foi o lar dos ismaelitas. Isso está, inclusive, em Gênesis 21, 21. Ou seja, os descendentes de Ismael, né, habitaram esse deserto de Parã. A questão é se esse deserto de Parã, né, ou El-Parã, né, ou Elat, é a Arábia. Ele foi, né, segundo o Pentateuco, penetrado pelos israelitas após o deserto do Sinai. Então, segundo o relato do Pentateuco bíblico, logo depois que os hebreus passaram no deserto do Sinai, fugindo do Egito, né, durante o Êxodo, eles passaram por esse deserto. Bom, a gente sabe que o deserto do Sinai, a península do Sinai, ela faz fronteira com Gaza, né, com a faixa de Gaza. O que hoje nós temos como faixa de Gaza na época era a região da Filisteia, local habitado pelos filisteus, né? Segundo a Bíblia, eles acamparam ali por algum tempo, né? Isso está em Números 10, 12 e também em 13, versículo 3. Também em Deuteronômio, Parã é vagamente definido como um lugar no deserto, né? Em 1 Reis 11, 18, diz que Hadad de Edom passou pelo deserto de Parã em sua jornada de Midian ao Egito. Tá? As montanhas de Parã, elas são um lugar onde a teofania acontece, né? Isso está em Deuteronômio 32, 2 e Abacuque 3, 3. Então é um lugar também onde Deus se manifestou. A maioria dos especialistas na geografia bíblica concordam que a região de Parã é a região do sul de Judá, não é a Arábia. Tá? Seria a região do Negueb, ok? Que fica ao sul de Cádiz Barneia, ou a região de Berseba. Portanto, não tem nada a ver com a Arábia. Logo, essa tradição islâmica que diz que Ismael teria ido para a Arábia e que os próprios árabes seriam descendentes de Ismael, e que Maomé seria descendente de Ismael, ela é uma verdadeira furada, historicamente falando. Então não há base nenhuma histórica para afirmar isso, nem com base na geografia, nem com base no relato bíblico, né? O relato bíblico deixa claro que esse deserto de Parã é uma região limítrofe entre o Sinai e Israel, ou seja, não tem nada a ver com a Arábia, que fica bem mais embaixo. Ok? Então, é mais uma mitologia que os islâmicos construíram para tentar justificar que Maomé era um profeta.
Vamos passar agora à terceira parte do nosso vídeo de hoje, esclarecendo aqui a relação entre Maomé e os judeus. Bom, o que acontece? Como a gente falou, Maomé ele começou a sofrer muitas perseguições por parte de seus familiares e ele teve que fugir para Medina, uma cidade próxima a Meca. Medina era uma cidade também importante da época, na região, uma cidade que abrigava cerca de 20 tribos judaicas. Tá? Dessas tribos aí, as três mais importantes eram Banu Koinaká, Banu Nadir e Quraiza, que eram tribos que tinham se estabelecido nos arredores da cidade de Medina e que tinham fortalezas, tinham torres para proteger o território que controlava. Ok? É interessante perceber o seguinte: os especialistas na história do Islã dizem que, alguns especialistas dizem que os judeus vão buscar em Maomé um líder que apoiasse as suas pretensões monopolistas. Né? Então existia ali em Medina um conflito entre essas tribos judaicas e os árabes que viviam ali. Né? Os judeus que ali viviam praticavam o comércio e buscavam um monopólio, seja financeiro, econômico, como também político. Né? E Maomé, como ele foge para Medina, né, ele vai buscar justamente entre os judeus esse apoio. Né? Porque, como nós dissemos, o primeiro círculo que abrigou, que apoiou, que ouviu, né, Maomé foi um círculo de judeus, né, relacionados à família de Khadija, sua mulher. Então ele busca nesses judeus de Medina um apoio, né, até porque eles precisavam de um líder que pudesse, né, apoiar a pretensão que eles tinham de domínio. Ok? Evidentemente seria muito mais fácil para Maomé conseguir a audiência desses judeus do que dos árabes de Medina. Por quê? Os árabes, né, que eram seguidores de Maomé, eram poucos, e como os corexitas tinham uma grande influência política, né, a visão que se tinha de Maomé era uma visão negativa dentro ali da região, né, não era uma visão muito positiva em relação a ele. Então é bastante provável, né, que Maomé tenha buscado primeiramente a audiência desses judeus ali em Medina. Bom, o que acontece? Existe, por exemplo, um fato que mostra isso que nós estamos dizendo, que foi a conversão de Abdullah bin Salam. Abdullah bin Salam foi um dos primeiros medinenses conversos ao Islã e ele era judeu. Né? E conta, por exemplo, o Aminuddin Muhammad, que é um especialista em história islâmica, né? Ele é muçulmano, que quando o Maomé chega a Medina, muitos judeus o reconheceram como o profeta prometido. Né? Porque os judeus eles tinham uma expectativa. Qual era a expectativa dos judeus? A da vinda do Messias. Né? Os judeus esperavam a vinda do Messias. Eles acreditavam que Jesus não era o verdadeiro Messias, então estavam ainda à espera. Então, nada mais natural do que Maomé se apresentar como este Messias esperado, como este profeta que viria, né, que havia sido anunciado, né, no Antigo Testamento pelos profetas de então. Então é evidente que isso ajudou e muito na recepção de Maomé por essas tribos judaicas em Medina, né? Enfim, uma coisa também interessante, mostra que ajuda a demonstrar essa hipótese da qual nós estamos partindo, né, de que o Islã inicialmente foi uma seita judaica, é de que Maomé, quando chega em Meca, né, e estabelece a sua liderança ali, o seu público, né, um círculo grande de discípulos, ele vai fazer um pacto com os judeus. Né? Interessante. Por que ele faz um pacto com os judeus? Ali havia também cristãos, né, mas ele só faz um pacto com os judeus. Né? O que esse pacto dizia? Esse pacto ele trazia 3 pontos principais. Né? Primeiro, que o sistema de retaliação e indenização que está sendo praticado vai continuar, quer dizer, era um sistema que favorecia bastante os interesses dos judeus.
Segundo, os judeus vão ter liberdade religiosa e ninguém terá o direito de interferir nos seus assuntos religiosos. Isso trazia também uma segurança, né, para a vida religiosa dos judeus. E por fim, tinha um terceiro ponto também interessante que dizia o seguinte: os judeus e os muçulmanos, aqueles que se submetem a Alá, se um deles estiver em guerra com terceiros, o outro terá de o apoiar, né? Então, assim, caso haja uma guerra, né, contra, por exemplo, os muçulmanos ali de Medina, os judeus terão que apoiá-los, né, e vice-versa, ok? Uma coisa também importante se notar é o seguinte: Maomé apresentava Alá como o mesmo Deus de Abraão, tá? Só que ele dizia, evidentemente, que ele era o maior dos profetas, né, o último dos profetas, aquele que tinha sido prometido por Deus a Moisés, né, que segundo a profecia que está em Deuteronômio, se não nos enganamos, né, Deus promete a Moisés que um dia apareceria um profeta tão grande quanto ele, né? Nós cristãos sabemos que essa profecia se cumpre em Jesus Cristo. No terceiro vídeo nós falaremos disso. Mas para os islâmicos a profecia se cumpriu em Maomé. Então Maomé se apresentava como um profeta como os outros, e por isso a sua audiência entre os judeus era muito grande, ok? Uma questão interessante, né? Haverá algum exemplo igual, né, de qualquer profeta ou reformador religioso, né, ou líder religioso que tenha feito um tratado de paz com os que professam uma fé rival? Né? Nós desconhecemos completamente um exemplo desse tipo, né? Jamais houve um exemplo igual, né, desse Maomé, fundador do Islã, fazendo um acordo de paz com os judeus, né? Por que não houve um pacto igual a esse com os cristãos da Arábia? Por quê? Porque em todas as terras cristãs conquistadas pelos muçulmanos, o resultado praticamente sempre foi a extinção do cristianismo, ou a sua submissão, né? Evidente, né, que este pacto de aliança entre judeus e muçulmanos reforça a hipótese de que no início, né, Maomé foi tido como o quê? Como Messias por uma seita judaica da Arábia, né? Então, no início, o Islã foi uma seita judaica, né? No início, o Islã e o judaísmo dentro da Arábia eram a mesma coisa, né? Não havia grande diferença. Isso deixa ainda mais evidente, né, o porquê, né, da insistência do Islã em tentar demonstrar que Maomé recebeu uma revelação em Jerusalém e era descendente de Abraão, ok? Agora, é claro que nem todos os judeus na Arábia concordavam que Maomé fosse o Messias, né? Alguns judeus, uma seita, né, dentro do judaísmo, uma parte do judaísmo árabe, acreditou que Maomé realmente fosse o Messias prometido, né? Outros não. Agora, quando essa divisão ela se deu, quer dizer, quando a cisão entre judeus e islâmicos se efetivou? Bom, aí nós temos que contextualizar. Bom, Maomé, ele foge para Medina, né, e ele vai, depois de alguns anos, ele vai tentar fazer uma peregrinação a Meca, a Caaba. Mas ele sofre bastante dificuldades para fazer essa peregrinação. E aí, no fim das contas, ele faz um acordo com os habitantes de Meca, de maneira que ele garante, através de um tratado de paz, né, que ele possa peregrinar a Meca para adorar Alá na Caaba com os seus discípulos, com os seus seguidores, com os demais muçulmanos, né, que vinham de Medina. Bom, esse tratado dá certo por um tempo, mas depois ele acaba sendo rompido. As hostilidades entre os muçulmanos de Medina e os coraixitas de Meca volta, né, a acontecer, e conta também uma tradição, né, que Maomé, nesse meio tempo, nessa confusão aí toda, né, ele durante um banquete ele acaba sendo envenenado, né, por uma mulher judia, né, e 3 anos depois desse envenenamento ele iria morrer em decorrência da ação do veneno no seu organismo, tá? Bom, então isso teria acontecido pelo seguinte, né, alguns judeus
alguns judeus, né, mais ortodoxos, né, alguns rabinos mais ortodoxos, né, não teriam aceitado, né, a ideia de que Maomé, não teriam engolido a ideia de que Maomé era descendente de Ismael e de Abraão. Né? Maomé não conseguiu convencer todos os judeus. E outra coisa também importante ser notada aí é que, embora Maomé fizesse todo um esforço para parecer um profeta dentro daquela linha abraâmica para os judeus, ele fazia um jogo duplo com os judeus. Quer dizer, ele se valia do apoio dos judeus para fortalecer o Islã, mas ao mesmo tempo não dava aos judeus o que eles queriam. O que os judeus queriam? Eles queriam, né, a fundação de um reino judaico na Arábia. Tá? Isso o Aminuddin Muhammad fala bem em sua obra. Né? Os judeus pretendiam que Maomé desse a eles a primazia sobre uma Arábia futuramente conquistada e unificada em torno do Islã. Como Maomé não pretendia fazer isso, né, Maomé queria entregar o poder político e econômico e religioso aos árabes, né, e não tão pouco exatamente aos judeus, né, acabou havendo uma cisão, uma ruptura entre muçulmanos e judeus. Ok? No início, né, o que acontece? Houve também uma controvérsia, né, no início do Islã, porque Maomé, além de não querer dar essa primazia aos judeus, ele também via Jesus como profeta. Né, e os rabinos mais ortodoxos não toleravam isso. Né? Para os rabinos mais radicais, né, nem isso se podia tolerar. Né? Cristo, nem como simples profeta, né, podia ser considerado. Né? Cristo era visto como um herético, né, um amaldiçoado. Maomé via Jesus como um profeta. Né? Agora, de onde vem isso? Dentro do próprio judaísmo existe uma controvérsia. Né? Por exemplo, o Rabi Eliezer, que foi um rabi do século II, ele admitia que Jesus teria um lugar no mundo vindouro. Né? No dia da ressurreição final, segundo o Rabi Eliezer, Jesus seria inocentado e seria visto como um profeta do povo hebreu e tal. Então existia também essa tradição dentro do judaísmo, mas que acabou sendo marginalizada à medida que judeus e cristãos foram se separando e posições foram se radicalizando. Né? Então, assim, para esses rabinos, o fato de Maomé se referir a Jesus como um simples profeta, mesmo que fosse apenas um simples profeta, já era o suficiente para mostrar que Maomé não era o Messias esperado. Muitos podem se perguntar assim, agora como que os judeus podem ter se enganado em relação a Maomé ser um Messias? Bom, Jesus tem uma profecia em que ele diz o seguinte, isso está lá no Evangelho de João, se eu não me engano, capítulo 6. Ele diz assim, eu vim em nome de meu Pai, vocês não me receberam. Virá um em seu próprio nome, vocês o receberão. Jesus aí se refere ao anticristo. Mas houve vários anticristos ao longo da história. Né? Maomé é um deles, né? Porque Maomé se apresenta como profeta prometido, ou seja, como Messias prometido. Coisa que ele não é, evidentemente. No terceiro vídeo nós falaremos melhor a respeito disso. Então, o que acontece? Como os judeus não receberam o verdadeiro Messias, Deus retirou dos judeus, né, o seu favor, e sobre eles desceu um espírito de cegueira. Tanto que ao longo da história judaica eles receberam vários falsos messias. Um deles foi o Sabbatai Tzev, um caso muito famoso do século XVII. Né? Sabbatai Tzev dividiu também os rabinos. Né? Alguns acreditavam que Sabbatai era realmente o Messias, outros diziam que não. Ele se apresentava como tal. Né? O Sabbatai, ele reuniu multidões de judeus no mundo inteiro, né? Que se abandonaram tudo, né? E foram para a Palestina, a fim de que o Sabbatai estava liderando uma marcha triunfal, né, até Constantinopla, onde ele dizia que lá ele conquistaria a cidade de Constantinopla, né, que era a capital do Império Turco Otomano, converteria o sultão, né, e depois disso, com a força militar do sultanato, ele iria invadir a Itália, né,
e destruiria, né, o papado e o cristianismo, a Igreja Católica. Né? É interessante isso. O grande objetivo do Islã, né, e do judaísmo, né, sempre destruir o papado e o cristianismo, no caso, né, a Igreja Católica. Por que será? Né? Então, o Sabbatai fez essa marcha, né, mas quando ele chegou lá em Constantinopla, né, na hora H ele foi preso e tal, ele acabou renegando o judaísmo e se converteu ao Islã, se fez muçulmano. Né? Foi uma grande decepção para os judeus, né, que acreditavam, né, que ele fosse o Messias. Né? O caso Maomé é o mesmo, quer dizer, um caso parecido, né, quer dizer, de mesma natureza. Né? Quer dizer, um pseudo-messias aceito inicialmente por rabinos fanáticos, né? Depois, consequentemente, vem o abandono e a decepção. Né? Então, assim, no princípio, o Islã esteve profundamente envolvido com o judaísmo. Né? Daí também, né, o seu antitrinitarismo radical. Quer dizer, o islamismo insiste muito na ideia de unidade de Deus, no sentido de que, olha, se Deus é uno, ele é absolutamente uno, ele não pode ter nele 3 pessoas. Então, o cristianismo seria, no fundo, para o islâmico, uma apostasia, não seria nenhuma heresia, uma apostasia, ou seja, seria a negação do Deus verdadeiro. Tá? Essa é a posição que eles têm a respeito de nós cristãos. Né? Esse envolvimento entre Islã e judaísmo foi rompido, né, depois de uma breve aliança, e depois os grupos se separaram, passaram a anatematizar uns aos outros, né, e ambos passaram a dizer-se traídos uns pelos outros. Né? Quer dizer, Israel se considerou enganado e traído pelo profeta que alimentou, que apoiou, e Maomé e os árabes se sentiram traídos pelos judeus que haviam assinado um acordo com eles. Né? E, bom, o fato cabal dessa ruptura foi justamente o envenenamento de Maomé, né? Por uma judia, como conta a tradição islâmica. Né? Então aí estaria, nesse drama, né, uma das causas principais hoje da oposição entre Israel e o islamismo, Israel e o mundo islâmico. É a partir disso que nós podemos explicar essa situação. O interessante nisso tudo é que, após todos esses acontecimentos e a morte de Maomé, né, com o correr do tempo, Maomé passou a ser visto pelo Islã, né, como uma espécie de Messias, como um santo. Né? O Albert Hourani, na sua obra A História dos Povos Árabes, diz assim na página 213: com o correr do tempo, o profeta e a sua família passaram a ser vistos na perspectiva da santidade. A intercessão do profeta no juízo final para os muçulmanos, acreditava-se comumente, atuaria para a salvação daqueles que tinham aceito a missão dele. Maomé passou a ser considerado um ali, santo, além de profeta. Bom, então Maomé passa a ter, dentro do Islã, também um papel de mediador entre os homens e Alá. Né? Ou seja, ele substitui, efetivamente, e se coloca, né, no lugar de Jesus Cristo, o único Redentor providenciado por Deus para os homens. Né? Ele, que é o Filho de Deus. Verdade essa que os islâmicos não aceitam. Ok? Pessoal, espero que este vídeo tenha sido esclarecedor. Nós continuaremos a nossa série. Né? No terceiro vídeo falaremos sobre essa pretensão do Islã de que Maomé seja o profeta prometido no Antigo Testamento. Nós tentaremos desconstruir isto aqui com base bíblica, histórica, e nos despedimos de vocês desejando aí uma boa semana. Fiquem com Deus, até o próximo vídeo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Até a próxima.